Boa noite a todos. Aos encarnados agora. Boa noite a todos. Como vão? Tudo bem? Obrigado por estarem aqui. Bem-vindos à Casa Cepa, Centro de Estudos e Pesquisas Apométricas. Alguém aqui pela primeira vez? Opa, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Essa palestra também, essa conversa, ela tem um direcionamento a vocês que estão chegando agora, que ela pode fornecer algumas informações e algumas orientações. As outras, vocês conversem conosco ali na frente, que vocês vão ter, tá? Tem um atendimento fraterno, que é a porta de entrada aqui para todos os atendimentos da casa, onde você vai passar e vai contar aquilo que veio buscar aqui, caso sinta-se à vontade em fazer isso. E através dele a casa vai poder, além de escutá-los, vai poder transmitir alguma coisa para vocês e sugerir alguma coisa de atendimento para que vocês possam continuar juntos e frequentando a casa em busca daquilo que vocês vieram buscar aqui. E quando vocês vêm aqui, eu sempre falo que a gente nunca vem sozinho, a gente sempre vem acompanhado. Vocês hoje vieram acompanhados, vocês estão acompanhadas, nós todos estamos acompanhados, mesmo aqueles que estão aqui sozinhos. Porque as pessoas que nos cercam estão conosco no coração. Mas Deus, ele coloca alguém ao nosso lado, que é o nosso anjo guardião, que é o nosso mentor, que é o responsável pela nossa encarnação, assim como nós entendemos aqui. E esse ou essa, tanto faz, está sempre ao nosso lado, sempre conosco, em todos os momentos. Muitas vezes nós não o escutamos, às vezes nem o sentimos, mas ele está aqui, responsável por tudo aquilo que a gente veio fazer aqui. Claro, ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio e a nossa livre escolha para todas as coisas que a gente quiser, mas ele está ao nosso lado. Além dele, além dos que estão aqui, estão os outros que vocês representam aqui. São os seus familiares, seus amigos, seus filhos, seus colegas de trabalho, seus desafetos. Estão todos aqui com vocês. Quando a gente se reúne com eles, a gente tem essa chance de poder conversar. Como estamos aqui conversando hoje? Muitas vezes eles não vão nos escutar. Mas através de uma coisa que a gente vai falar depois aqui no final, que é a prece, eles vão sentir o que a gente sente para eles. E com esse sentimento, com essa força, quem se sentir à vontade, a gente pede para que a gente faça essa oração, para que entre nessa sintonia. A prece é para isso, para que a gente se sintonize com certas coisas e com Deus. Quem se sentir à vontade de fechar os olhos, e através dessa prece, nós entramos todos em uma comunicação, nós entramos todos em uma mesma vibração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Vamos lá. Vida consciente. Vida consciente, eu particularmente gosto muito de fazer e conversar com vocês através do Vida Consciente, porque eu acho que o Vida Consciente, para mim, pelo menos, foi um guia, é um guia de como as coisas vêm acontecendo e vão acontecendo. E a cada vez que a gente vem aqui, eu estou aqui apenas só com o microfone na mão, me preparo para estar aqui, a gente estuda um pouquinho para conversar com vocês. E toda vez que a gente estuda um pouquinho, toda vez que a gente vive um pouco, eu uso isso aqui também como uma divisão daquilo que eu estou passando também. Então eu coloco um pouco de mim aqui,
através do vida consciente, são as coisas que eu passo na vida, que eu consegui melhorar, que eu consegui piorar, enfim. Que eu consegui melhorar, que eu consegui piorar, enfim, são uma série de coisas que o vida consciente me deixaram consciente. Eu acho que esse fato de estar consciente acho que passa muito desapercebido por nós. Às vezes a gente faz tudo tão no automático que a gente não se liga em certos detalhes do que estão acontecendo ao nosso redor e que fazem diferença na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Então, conscientemente, a gente tendo noção daquilo que estamos passando, a gente entende alguns motivos. E caso a gente não entenda os motivos, não entendam as coisas, a gente não entenda as coisas, a gente busca ajuda. Mas uma coisa bastante interessante que o Dr. André colocou, e isso eu sempre vou colocar aqui no Vida Consciente que eu falo, é que às vezes a gente busca a ajuda só pela dor. A gente não busca ajuda pelo amor. Porque Deus não quer necessariamente que nós soframos para que a gente vá buscar ajuda. Isso ele colocou, acho que foi uns 4, 5 minutos atrás, que eu vim auxiliar. Eu acho, isso para mim foi de suma importância, que para dividir isso com vocês, a gente não precisa sofrer para pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda sem sofrer. A gente pode buscar as coisas pelo amor. E foi o exemplo que ele citou de uma pessoa que tinha sido um senhor de engenho e tinha alguns escravos. E ele, por fim, fez um dos escravos colocar a mão na moeda e ele ficou do outro lado vendo essa cena. Porém, todas as outras existências dele, ele ficou com isso na cabeça e ficou arrependido disso. E numa delas ele pediu para vir numa posição muito simples, de trabalho, de vida, e que ele perdesse a mão principal dele no trabalho. Porém, durante esse tempo, durante todas essas existências, ele foi se arrependendo tanto daquilo que ele passou, e na existência ao qual ele pediu para perder a mão, o braço, ele só perdeu um dedo. E no final das contas ele perguntou, mas por que eu só perdi um dedo? Porque você fez coisas boas durante a existência e nós achamos justo com você, pelo seu arrependimento, pela sua busca, tirar só um dedo. Talvez de forma simbólica, tirar um dedo. Mas esse simbolismo nos traz a grande certeza de que nós não precisamos sofrer para pedir ajuda. Nós não precisamos sofrer para buscar algo que a gente imagina que seja certo. A gente não precisa chegar aqui ou em qualquer outro lugar pela dor. A gente pode chegar pelo amor. É isso que Deus e o Cristo querem. Que nós nos amemos uns aos outros. Que nós usemos o amor como esse passo e como essa muleta principal para nos apoiarmos e fazermos as coisas. E talvez quando a gente chegar aqui pelo amor, às vezes a gente, ao invés de pedir ajuda, talvez a gente venha para ajudar. E esse amor que a gente vai colocar aqui, ele tira grande parte das mazelas que nós passamos e que as outras pessoas que estão envolvidas conosco passam. E esse é o interessante. E o Vida Consciente traz isso de uma forma bastante, eu não digo completa, porque acho que nada ainda é completo em função da nossa evolução de estudos, enfim. Eu estou falando do meu caso. Então, eu não consigo dizer aqui que isso está completo. Mas eu afirmo para vocês, por experiência própria, que é um caminho. E é um caminho pelo qual eu passei, e essa experiência que eu divido com vocês aqui sempre, no qual eu tinha um jeito há 4 anos e hoje eu tenho 1,5% diferente do jeito que eu tinha 4 anos atrás. Eu não mudei muito.
Mas o que eu mudei está fazendo sentido para mim, para minha família, para todos ao meu redor. E através do Vida Consciente que eu fui tendo essa consciência, no caso. Eu fui tendo esse start, eu fui tendo essas ideias. Eu conversar com vocês aqui, falar com vocês alguma coisa e sair lá fora e fazer outra, é estranho. Então, esse conhecimento, essa questão, e eu não cheguei no CEPA, eu cheguei um pouco pela dor, mas nem tanto, talvez porque eu acreditava que eu não tinha sofrimento, mas talvez eu tinha e talvez tratava de uma outra forma. Mas ao chegar aqui e me deparar com a verdade a qual eu nunca tinha me deparado, eu tive algumas fases aqui dentro de acreditar. Marisa está aí comigo, Valmor, né? Que passaram por todas essas fases comigo, né? Era cético e ficava lá atrás, lá. E aí a gente foi passando por isso. Eu fui tendo comprovações, as quais eu fui tirando conclusões para mim e interliguei alguns pontos da minha vida, alguns pontos das vidas das pessoas e formei dentro do meu entendimento uma verdade absoluta. Qual aqui, ao dividir com vocês, não quero que vocês acreditem na minha verdade. Porque essa verdade não é a verdade do Jean. É a verdade de Deus. Assim como eu a entendo. Cada um tem a forma de entendimento da verdade como bem queira. Mas algumas coisas que eu passo e que eu tive comprovação, eu falei, caramba, é aquilo. E o Vida Consciente me trouxe essa consciência. E o que é o Vida Consciente? O Vida Consciente ele consiste em você entender certas coisas. Consiste em você entender as leis universais que nos regem, a mudança da conduta e orientar as influências psíquicas e espirituais, né? A psicologia com a apometria, para que a gente possa ter alguns entendimentos daquilo que a gente passa. O que são leis universais, né? A lei da ação e reação. Vamos lá. Espera aí, gente. A lei da ação e reação é uma das leis universais. Se eu ajo de uma forma, tá aberto, vamos. Se eu ajo de uma forma e se eu coloco alguma coisa de alguma forma, se eu empurrar essa mesa, até plagiando novamente o doutor André, se eu empurrar essa mesa aqui, além de não conseguir movê-la, eu vou para a minha tela. Mas, se eu usar a força necessária para empurrar essa mesa daqui lá, eu vou conseguir. Porque é uma ação de forças. É uma somatória de forças. Na qual eu vou empurrar essa mesa e vou deslocar até lá. Isso é uma força física. E as leis universais também passam pelo movimento das forças físicas. Porque aquilo que eu penso, eu transmito às pessoas. Aquilo que eu sinto, eu transmito às pessoas. E como eu transmito? Como são transmitidas as coisas? Através das ondas, como o rádio é transmitido. Como as frequências são transmitidas. E como nós captamos essa frequência através das nossas leis. Então tudo passa pelas leis físicas também. Isso também me fez, por eu ter sido oriundo das exatas, isso me fez entender de forma muito mais simples tudo isso e toda essa fenomenologia. O conhecimento das leis universais que nos é, a lei da causa e efeito, leis do psiquismo e da lei da sintonia vibratória. Causa e efeito. Se eu fizer alguma coisa ruim, eu não espero uma coisa boa. Se eu chegar lá hoje numa padaria e chegar lá no atendente da padaria e falar: ô cidadão, você vai para aquele lugar e eu não quero conversar com você, me dê logo 4 pães e cala sua boca. O que ele vai fazer? Acho que ele vai te tratar bem. Cuidado com o pãozinho que você for receber. Se ele virar as costas, você não pega o pão. Porque esse vai ser o efeito daquilo que você trouxe a ele. Porém, se você chegar lá, cordialmente disser boa noite,
Por favor, 4 coisas, é uma outra coisa. Ele vai reagir de uma outra forma. E é isso que eu faço. Quando eu esbravejo, quando eu passo algo ruim para as pessoas retêm coisas ruins. Quando eu levanto a voz para discutir com alguém, outra pessoa levanta a voz para discutir comigo. Por quê? Para que ela possa ganhar. A sintonia vibratória é aquilo que você sempre está pensando, como você se coloca dentro do seu pensamento. E às vezes você não coloca essas coisas para fora através de palavras, gestos, enfim. Mas você, vibracionalmente, você transmite isso para as pessoas de uma outra forma. Quando você chega assim, e chega uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa chegou lá, pesou o ambiente, não pesou? A vibração dessa pessoa trouxe um peso para o ambiente. E todos ficam assim. Quando chega uma pessoa que está passando por um momento muito difícil e ela chega no local, todos ficam comovidos, não ficam? É essa vibração que ela traz consigo. Ela repassa a todos os outros. E claro, vão haver pessoas que têm menos empatia com essas situações e vão passar por isso desapercebido, mas quem tem um pouco de empatia ou de conhecimento, de amizade, vai sentir essa vibração que essa pessoa está trazendo. E quando eu entendo essas coisas, através desse discernimento básico que nos cabe, a gente começa a tomar consciência daquilo que nos fere. Daquilo que realmente nos fere e daquilo que realmente não precisaria nos ferir. Aquela brincadeira, aquela ofensa que para você talvez seja ruim, mas quando você percebe que você não é isso, que você não é aquilo que dizem, você começa a passar por isso de uma outra forma. E quando você faz isso, quando você tem consciência daquilo que você realmente é. Então, quando você conhece a si mesmo, quando você conhece aquilo que você tem dentro de si, você começa a transmitir isso para as outras pessoas de uma forma diferente. Conhece-te a si mesmo. Você consegue transmitir tudo de uma forma muito diferente para as outras pessoas. E essa sintonia vibratória, ela muda. Se eu chegasse aqui, cara emburrado, falando com vocês, olhando para baixo, o que eu transmitiria para vocês? Então, essa questão que a gente tem que conscientemente, isso, vida consciente, para mim, até uma redundância, eu sempre falo disso, mas é conscientemente a gente tomar consciência, né, de todos esses fatos diariamente na nossa vida, e a gente vai da parte do ore e vigie, essa é a parte do vigiar. Você está se vigiando permanentemente e depois isso tudo vai entrar naquele automatismo que a gente estava falando lá no começo. Porque quando isso fica fácil, quando isso se torna tranquilo, se torna automático. Então talvez a gente tenha que conscientemente tornar automático algo que seja bom. E a vida consciente consiste também nisso. Também nesse passo que a gente precisa se atentar. A gente mesmo, eu estou falando aqui novamente dividindo o que eu passo. Aí, falando um pouco das vibrações e das palavras as quais fazem as vibrações aparecerem, essas aqui são moléculas de água, e essas moléculas de água foram submetidas, colocadas num copo de vidro, e cada um tinha uma etiquetinha embaixo. Nessa etiquetinha dizia compaixão, obrigado, sabedoria, heavy metal, nada contra o estilo de música, vou te matar e seu idiota. Assim estava a molécula com a palavra compaixão. Então a pessoa lia, chegava lá, lia e se defrontava com esse copo com água. E ela, ao ler, transmitia essa leitura e esse entendimento automático dessa leitura às moléculas. E eram assim que elas ficavam com esse tipo de palavras, com esse tipo de vibração. Olha a disfunção
das moléculas. Então, essa sintonia e as palavras são flechas que atingem realmente. E antes e depois de uma prece, olha como elas ficaram. E a gente no meu caso, deixa eu ver aqui, mas a gente é 70% água, que é a grande maioria. Então nós temos água, somos 70% água. Se a gente conseguir pensar nas palavras desse tipo, a gente se torna isso. É isso que está dentro da gente. E essa vibração que está em nós, se nós pensarmos de forma diferente. Fisicamente é isso. Quimicamente é isso. E eu vou falar rapidamente sobre a prece. A prece é essa comunicação. A prece, através da prece, que nós conseguimos nos comunicar com Deus, com outras pessoas, com um desencarnado, com um encarnado. E através da prece, a gente consegue transmitir o quê? O sentimento. Por isso a prece não precisa ser mecânica, não precisa ter palavras decoradas, não precisa ter quantidade excessiva. A prece precisa ser sincera. De todos os materiais que eu vi para condensar esse conteúdo aqui para vocês, todos eles diziam a mesma coisa. A prece só precisa de um fator: o sentimento sincero. E nesse compilado, um dos palestrantes lá dizia que tinha um grupo de pessoas fazendo preces de todos os jeitos e tinha uma menina no meio. E essa menina pedia toda hora para pedir fazer prece. Só que era uma criança, as pessoas querendo brincar aqui, todos eles ali reunidos ali numa reunião. E a menina, todos eles faziam as preces, enfim, as orações. E a menina só disse assim: Deus, você é Deus. Por essa prece, né? Uma criança de 8, 10 anos. Deus, você é lindo, eu te amo. Essa foi a complexidade da prece dela. Só que dentro dessa prece de 5 palavras, tinha muito mais sentimento do que outras possíveis preces com palavras verbetes fantásticos. O sentimento que a gente está falando no Vida Consciente, aquilo que está dentro de nós, é transmitido de todas as formas. E quando a gente se reúne com outro irmão, através da prece, é isso que a gente passa para ele. Madre Teresa de Calcutá também foi entrevistada e o entrevistador falou: o que a senhora faz quando a senhora reza? O que a senhora diz quando a senhora reza? Ela falou: nada, só escuto. Aí o perguntador falou: mas como? Mas e o que a senhora... O que Deus fala para a senhora? Nada, ele só escuta. Então vocês falam: não, nós estamos interligados. Nesse momento, você se interliga com qualquer coisa que você queira, com qualquer pessoa que você quiser, com Deus, com o irmão encarnado, com o irmão desencarnado, porque através desse momento de inflexão, aonde o seu sentimento está colocado de forma sincera, você consegue tocar a música que a outra pessoa vai escutar através da sintonia dela. Quando a gente consegue imaginar isso, a gente se interliga e o fator principal da prece, muitas vezes, não é a consequência. É mudar a nós mesmos.
quando a prece é interligada a mudar a nós mesmos, para que nós possamos, através dela, conseguir resiliência, paciência, compaixão, talvez tudo aquilo que nós estejamos passando, a gente vai conseguir, através da bondade de Deus, passar de uma forma muito diferente. E talvez esse entendimento de tudo que a gente esteja passando vai chegar de uma forma tão simples e sublime, tal qual a prece da menina: Deus, você é que eu te amo. Se nós conseguimos conscientemente fazer isso, acho que a gente entra num caminho onde a prece realmente vai fazer sentido. Onde a prece realmente não vai fazer sentido, onde a prece realmente vai ter efetividade. Com poucas palavras, porém com sentimento verdadeiro, através de qualquer atitude, em qualquer lugar, sobre qualquer fé, sobre qualquer língua, ela vai ter o efeito verdadeiro, porque as leis que regem todo esse universo, as quais Deus colocou, giram em torno disso. E se a gente conseguir conscientemente passar por isso, a gente vai chegar no entendimento que a prece é o recurso mais fundamental para a renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, desculpa aqui, capítulo 25. Dentro de tudo que eu olhei para conversar com vocês aqui hoje, esse foi para mim o maior resumo de todas essas questões. Por isso eu fiz questão de deixar aí. Era isso para hoje. Muito obrigado. Prepara o passe. Então, quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos. E nesse momento a gente se conecta a tudo aquilo que a gente veio buscar aqui hoje. A gente se conecta àquele irmão o qual não pôde estar aqui, que a gente quer estender isso. A gente se conecta ao nosso familiar, ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso lar. E recebe essa energia que vem do alto, entra por cima da nossa cabeça, passa por todo o nosso corpo, revigora, fortalece, enche de força e fé. E que Deus, em sua infinita bondade, conceda a nós, seja a resiliência ou seja a graça, conforme as nossas permissões. Que assim seja. Muito obrigado. Tem os recadinhos paroquiais lá. Tem a rifa, né? Tem uma rifa lá que a gente está provendo, acho que R$10 o número, né? É isso, né, Luiz? 10, né? R$10 o número, tem bicicleta, tem vários prêmios. Quem se sentir à vontade quiser contribuir, tá lá. Tá bom? Muito obrigado. Sempre eu pago o link depois, que eu deixo.